Oi, hoje é resenha do conto A Repartição dos Pães, de Clarice Lispector, do seu livro A Legião Estrangeira, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação, mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo. Eu queria tudo, e nós ali presos, como se nosso trem tivesse descarrilhado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. Ninguém ali me queria, eu não queria a ninguém. Assim começa A Repartição dos Pães, de Clarice Lispector, que conta a história de um grupo de pessoas e também, principalmente, desse narrador aqui anônimo, que, como está bem exposto, todo mundo ali reunido para um almoço, sendo que ninguém quer olhar para a cara do outro. Bom, diante dessa situação constrangedora, no mínimo que se possa dizer, dessa pequeníssima narrativa, o que pode acontecer? Bom, literalmente, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Este aqui é o segundo conto menor entre todos os contidos aqui nesse grande calhamaço que contém, claro, todas as coletâneas de contos da autora. Ele só não é menor do que aquela grande obra-prima, podemos dizer, da Clarice Lispector, intitulada Uma Galinha. Uma história incrível, justamente que se trata de uma galinha que vai ser almoçada num domingo. Aliás, claro, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir tudo o que eu disse a respeito dessa história maravilhosa. Bom, mas continuando, voltando à história de hoje, que se passa num sábado, diferente lá do outro conto que é no domingo, e temos uma situação também de almoço, de refeição, né? Só que lá o pobre do almoço ainda estava vivo, né? Mas o que importa aqui é que temos, aliás, um almoço bem mais farto. Se lá antes era apenas uma galinha, aqui é muita coisa. Aliás, algo que eu posso dizer a respeito desse texto é que eu gostei um pouco e não gostei num certo momento também de outras partes, justamente da fartura de alimento. Depois desse início que está bem exposto nessa abertura, no primeiro parágrafo, onde fica evidente que todas as pessoas que estão almoçando não se querem próximas uma das outras, passamos para um momento onde o narrador, esse tal anônimo, que a gente não sabe exatamente quem é, ele começa a descrever muito a respeito da comida que está em cima daquela mesa. E é muita coisa mesmo. Quando o texto entra nessa vertente, ele cai um pouco, pelo menos, claro, na minha opinião. Pois eu acho que o começo era muito mais forte, justamente quando o narrador apresentava pra gente essa indiferença dessas pessoas, que também não é muito descrita exatamente o que são. Parece, assim, no geral, que são todos homens, por exemplo, e há uma mulher que fica fazendo a mesa. Literalmente serve a refeição para eles, mas o grau de relação entre todos eles não é descrito, a gente fica sempre no ar para tentar entender exatamente quem são esses personagens. De qualquer forma, esse começo, onde fica evidente que eles não se bicam, é muito bom. Só que, quando entra na parte de descrever o que está em cima da mesa, o texto, para mim, realmente cai bastante e fica até tedioso. E olha que é um texto super curto, só tem 3 páginas e mais um pouquinho. Sim, até uma história super curta, ela pode ficar um pouco enfadonha, porque a gente percebe que está tendo a famosa barriga, ou seja, o autor está enrolando de certa forma a sua narrativa, mesmo que curta, isso sempre acontece. Mas enfim, depois que tem esse momento de ficar descrevendo muito o que está sobre a mesa, o que tem para comer literalmente, ele volta assim a dizer por que aquelas pessoas estão ali. Aquela indiferença. E por fim, no desfecho da história, que é exatamente na última frase, a gente tem evidência de que aquela união ali tem lá o seu motivo. Remete um pouco, sim, ao título da história, mas eu não posso dar muito detalhe porque realmente estraga completamente a experiência de ler esse conto, porque, como eu disse, é um texto super curto. Se eu digo qualquer outro detalhe, aliás, nem há muitos detalhes aqui, né? Já estraga realmente tudo. Aliás, eu posso até dizer uma coisa que quando a gente vê o finalzinho dessa história, a gente pensa, puxa, parece que tudo foi feito para essa frase existir no final e fazer aquele arremate perfeito que torna o texto grande. Muitas histórias são contadas assim, principalmente contos, né? O autor tem uma ideia,
e se tal coisa acontecesse? Basicamente ele pensa no final, no desfecho da sua narrativa. Então ele constrói todo um outro ambiente anterior, uma base, um background, para poder justificar o que ele quer dizer lá no finalzinho. É o caso aqui desse conto da Clarice Lispector, com certeza. Ela pensou nesse final, nessa frase derradeira e construiu todo o começo. Claro que isso não diminui a qualidade do texto, muito pelo contrário. Aliás, falando em dar um valor a esse texto, realmente, por eu não ter gostado desse miolo que fala das coisas ali em cima da mesa, uma certa descrição que, no meu entender, não leva a muita coisa. E só por isso eu digo que o texto não é perfeito, tanto quanto o outro que eu me referi há pouco, Uma Galinha. Enfim, vocês têm que ver, ler esse texto e concordar comigo ou não. Portanto, para a repartição dos pães de Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e amanhã a gente continua com mais um clima leve com a coletânea Aconteceu naquele verão 12 histórias de amor. Histórias para jovens, adultos, meio que para compensar, né, o climão de Clarice Lispector, sempre um pouco mais denso, mais pesado. E aliás, claro, ela volta segunda-feira que vem com mais um conto aqui da coletânea A Legião Estrangeira. E enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado as resenhas que já foram feitas lá na semana passada aqui desse comecinho de projeto Contos do Meio Dia, edição 2019. E tchau!